Expressões comuns baseadas em submodalidades visuais, auditivas e sinestésicas. Então, presta atenção, vizinha, que ele vai classificar por categoria para você ir se identificando. Quais são as expressões comuns baseadas na submodalidade visual? Isso deixa o meu dia mais claro. Isso põe as coisas numa perspectiva melhor. Isso tem alta prioridade. Esse cara tem um passado negro. Vamos ver o quadro mais amplo. Esse problema continua a me encarar de frente. Agora, submodalidades auditivas. O problema é gritar comigo. Estou ouvindo direito. Parei tudo o que fazíamos com o ranger de pneus. O cara está fora do ritmo. Isso soa maravilhoso. Agora, submodalidades sinestésicas. Esse cara é escorregadio. A pressão aumenta e diminui. Essa coisa está pesando em mim. Sinto que carrego todo o peso nas costas. Esse concerto é mesmo quente. Estou totalmente imerso nesse projeto. Lembre-se, a maneira como você se sente em relação às coisas é instantaneamente alterada por uma alteração nas submodalidades. Por exemplo, pense em algo que aconteceu ontem. Apenas por um instante, imagine essa experiência. Tire a imagem da memória e projete-a para trás de você. Pouco a pouco, empurre-a para trás até que fique a quilômetros de distância, pequena, apenas um ponto vago na escuridão. A impressão é de que aconteceu ontem ou há muito tempo atrás. Se a lembrança é agradável, traga-a de volta. Caso contrário, deixe-a lá atrás. Quem precisa focalizar uma lembrança assim? Em contraste, você teve algumas experiências maravilhosas em sua vida. Pense em uma agora, uma experiência que tenha acontecido há muito tempo. Recorde as imagens dessa experiência. Traga-as do fundo da memória, ponha-as na sua frente. Faça com que sejam grandes, nítidas, coloridas, torne-as tridimensionais. Entre no corpo que você tinha nessa ocasião e sinta a experiência neste momento como se estivesse lá. Parece que aconteceu há muito tempo ou é algo que você desfruta agora? Como pode perceber, até a sua experiência de tempo pode ser mudada pela mudança das submodalidades. Crie sua própria planta. A descoberta de suas submodalidades é um processo divertido. Você pode querer fazer isso sozinha, embora talvez constate que é mais divertido fazê-la com outra pessoa. Isso te ajudará na acurácia e se a outra pessoa também leu este livro, terá muito sobre o que conversar e ainda uma testemunha do compromisso que assumiu o controle pessoal. Vizinhas, aqui eu oriento que vocês marquem cafés entre vocês para poderem fazer essa prática junto. O que vocês acham? Vai ser bem interessante. Agora, pensa depressa. Pense num momento de sua vida em que teve uma experiência bastante agradável e faça o seguinte. Classifique sua satisfação numa escala de 0 a 100, em que 0 é a total ausência de satisfação e 100 o nível máximo de contentamento que poderia desfrutar. Digamos que você chegou a 80 nessa escala de intensidade emocional. Agora passe para a lista das possíveis submodalidades, que é uma lista que eu vou trazer para vocês só no outro áudio. E vamos descobrir que elementos são propensos a criar mais satisfações em sua vida do que na dos outros, mais sentimentos de prazer do que sentimentos de dor. Comece a avaliar cada uma das perguntas contidas na lista de acordo com a sua experiência. Por exemplo, ao lembrar a experiência e focalizar as submodalidades visuais, pergunte a si mesma: é um filme ou é uma imagem parada? Se for um filme, verifique qual é a sensação. É agradável? Agora mude para o oposto. Transforme numa imagem parada e veja o que acontece. Seu nível de satisfação ele diminui?
cai de uma maneira significativa? Em que porcentagem? Ao converter numa imagem parada, caiu de 80 para 50, por exemplo? Anote o impacto que essa mudança causou e assim poderá usar essa distinção no futuro. Restabeleça a forma inicial da imagem, ou seja, faça com que seja um filme de novo, se assim era, a fim de sentir que voltou a 80. Agora passe para a pergunta seguinte da lista. É em cores preto, branco, como que é? Colorido, é preto, é branco? Se era em preto e branco, verifique a sensação. Agora passe para o oposto, apresente cor e veja o que acontece. Isso eleva a intensidade emocional para 80? Anote o impacto emocional. Se o leva a 95, pode ser um elemento valioso para lembrar no futuro. Por exemplo, ao pensar numa tarefa que geralmente evita, se acrescentar cor à imagem que faz dela, vai descobrir que a sua intensidade emocional positiva aumenta no mesmo instante. Agora volte a imagem a preto e branco. Observe o que acontece com a sua intensidade emocional. E que grande diferença isso faz. Lembre-se de terminar sempre com a restauração do estado original antes de passar para a pergunta seguinte. Devolva as cores, torne mais brilhante do que era antes, até se sentir envolto por cores vívidas. O brilho é uma submodalidade importante para a maioria das pessoas. Dar mais brilho às coisas intensifica a sua emoção. Se você pensar na experiência agradável neste momento e tornar a imagem mais e mais brilhante, provavelmente vai se sentir ainda melhor, certo? Há exceções, é claro. Se você saborear a lembrança de um momento romântico e de repente todas as luzes se acenderem, isso pode não ser muito apropriado. E se você tornar a imagem indistinta, escura e desfocada, para a maioria das pessoas, isso a torna quase depressiva. Portanto, torne-a sempre cada vez mais brilhante. Continue pela lista, verificando qual dessas submodalidades visuais muda mais a sua intensidade emocional. Ao recriar a experiência dentro de sua cabeça, como isso soa? O aumento do volume altera o nível de prazer que você sente? Como a alteração do ritmo afeta o seu contentamento? Até que ponto? Registre tudo e altere tantos outros elementos quanto puder pensar. Se o que está imaginando é o som da voz de alguém, experimente com diferentes inflexões o sotaque e note o que isso influi ao nível de contentamento que experimenta. Se mudar a qualidade do som de suave e macio para áspero e estridente, o que aconteceu? Lembre-se de terminar com a restauração dos sons à sua forma auditiva original e a fim de que todas as qualidades continuem a criar prazer para você. Vizinhas, amanhã eu vou trazer para vocês a lista de possíveis submodalidades. Então é uma lista que ela vai trazendo para o visual, para o auditivo e para o sinestésico, algumas submodalidades para você ir dentro de você trabalhando essas consciências e entendendo as emoções que vibram aí dentro.